Ou seja, se eu creio que Jesus ele morreu na cruz por mim, se eu creio na sua pregação, a minha vida vai ser parecida com a dele. Glória a Deus. Hoje eu quero falar nesse vídeo sobre um assunto muito pertinente que é a fé. A fé em Jesus. E eu sei que isso pode se parecer um assunto básico, que todo mundo saiba. Entretanto, cara, pelo que eu vejo, as pessoas elas acabam se esquecendo daquilo que é o básico da fé cristã, aquilo que é o fundamento da fé cristã. E falamos sobre tantas coisas e adicionamos tantas coisas acerca da fé, e esquecemos que ela é algo simples. Sim, a fé é algo simples. E eu quero falar baseado em Tiago no capítulo 2. Tiago 2, o versículo 17 diz assim: assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. A fé, se ela não for acompanhada de obras, ela é morta. A obra, ela veio para confirmar a fé. Mas quando nós lemos Tiago, no capítulo 1, os versículos anteriores, o contexto, Tiago ele vai entrar num assunto pertinente, que fala exatamente sobre a fé em Jesus, que é sobre escutar as palavras, a pregação, a mensagem de Cristo e colocar em prática. Ele faz uma ilustração de que, como se alguém que escuta a mensagem e não a coloca em prática, é semelhante a alguém que se olha no espelho, vê as suas características, sabe quem é, mas quando volta atrás, quando deixa de olhar no espelho, simplesmente esquece de tudo aquilo que viu. Assim é aquele que escuta a mensagem, escuta a palavra de Deus, entretanto não a coloca em prática. Ele vai aprofundando sobre este assunto até chegar na fé sem obras. Então eu posso dizer que a fé ela vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. E as obras é a confirmação da minha fé. Ou seja, se eu creio que Jesus ele morreu na cruz por mim, se eu creio na sua pregação, a minha vida vai ser parecida com a dele. Este é o grande ponto que nós simplesmente esquecemos. Nós falamos que acreditamos em Jesus, mas se a nossa vida ela não é baseada em Cristo Jesus, então eu simplesmente não creio. A minha fé ela não tem obras. E as obras neste caso é exatamente isso. É a gente cumprir o que se ouve. É interessante isso porque é algo bem simples, mas que nós não damos tanto valor como deveríamos. Como por exemplo, quando Paulo ele vai colocar um bispo, um diácono, ele fala ali para Timóteo, ele fala para Tito, cara, ele só fala de testemunhos. Não pode ser dado ao vinho, tem que ser hospitaleiro, né? Tem que governar bem a sua própria casa. São qualidades de quem escuta a mensagem e de alguém que é transformado por essa mensagem. Então a palavra de hoje é transformação que confirma a fé. Não é pregação, não é eu pregar bem, não é eu louvar bem, não é eu cantar bem, não é eu ter ministérios, abrir igrejas, filiais. Cara, isso não confirma. Isso não é uma obra de confirmação da minha fé. Não nesse caso. Mas quando eu entendo que a mensagem ela é transformadora, que Cristo ele traz à tona ele dá esse bom presente, essa dádiva ao homem de conhecê-lo, conhecer a Deus, eu acredito que o Senhor ele vem e confirma essa palavra pelo Espírito Santo, né? Na famosa Trindade. O Espírito nos leva até Cristo, Cristo nos leva até Deus. Então, eis um meio de a gente confirmar se cremos ou não. Se eu creio em Jesus, se você crê em Jesus ou não. É o quanto você coloca em prática as palavras de Cristo Jesus. O Senhor vai nos provar pelos nossos frutos. Lembra que Jesus disse sobre os falsos profetas, os falsos mestres? Olhem os frutos deles. Observe seus frutos. Não podem uma erva daninha dar figos. Os frutos vão revelar quem serve a Cristo ou não. Quem é ovelha ou quem é o lobo. Essa acepção. Então que a gente venha entender que a cada dia o Senhor ele vai nos fortalecendo, que a cada dia o Senhor ele mesmo prepara a sua boa obra, ele mesmo chama, ele mesmo confirma e ele mesmo prepara. Então que a gente possa a cada dia mais buscar esse entendimento de que eu tenho que cumprir a boa mensagem de Cristo. Ele não nos deixa sozinhos, ele nos dá o Santo Espírito de Deus. Enfim, esse aqui é o primeiro vídeo que eu tô fazendo. A gente vai cada dia se preparando mais, evoluindo também acerca de como gravar, de como se comunicar melhor. Então, se você puder me ajudar, inscreva-se no canal e veja essa evolução. E que Deus abençoe. Tchau!